Olá pessoal, bom, como o assunto do vídeo hoje ele polemiza, ele gera brigas, ele gera discussões, né? Como é aquilo que a gente se agarra muito e, enfim, a gente tem muitas crenças relacionadas a isso. E o nosso objetivo não é criar polêmica. Isso, não é criar discussão, mas é trazer reflexão. Então, nós vamos começar o tema de hoje sobre sexualidade e autoconhecimento. Mas a gente quer deixar bem claro para vocês o seguinte, nós vamos buscar falar um pouquinho sobre esse tema embasado naquilo que a medicina tradicional chinesa traz para nós, naquilo que os arquétipos universais também trazem para nós. A gente, dessa maneira, busca sair da ideia do que eu acho, o que eu acredito, o que deveria e o que não deveria ser. Simplesmente a gente vai colocar conforme essas tradições têm trazido para a gente e, naturalmente, dentro daquilo que a gente tem buscado constatar. Ok? Então vamos lá. A gente vai... A sexualidade hoje é um assunto, como o Rafa colocou, bem polêmico. Porque Tabu. É um tabu, né? Porque vai, muitas vezes, de encontro com o que as pessoas acreditam, com os traumas delas, com o que ela vivenciou na vida. Então, quando surgiu, isso foi um pedido também de uma pessoa que assistiu os outros vídeos, eu achei muito legal o tema, porque é importante sabermos, entendermos o que é a sexualidade. Porque hoje, se você for perguntar o que é sexualidade, o que é sexo, né, hoje está muito banalizado, né? Hoje está muito perdido o verdadeiro sentido do que é a sexualidade. E então a gente sentou e tá, legal, ótimo tema. E o que nós vamos dizer? Porque é muito polêmico. Então a gente pensou bem isso, de trazer o que já está escrito, né? Muitas medicinas milenares e também a nossa experiência, né? Por que trazer o que nós vamos trazer? Porque nós já colocamos isso em prática e percebemos que é real. Isso, então... Tudo bem, aspecto número 1, pessoal, o que é importante entender? Primeiro que a sexualidade ela está saindo de um espaço de... como é que se diz? Um tabu de ser escondida? Isso, esses 2000 anos em que a gente viveu assim sob uma pressão religiosa muito forte, né, de negação, talvez, Acho que é a palavra. ou de conotação de pecado, de crime, de castigo, tá? E nós estamos vivendo numa era agora em que o pêndulo ele simplesmente foi empurrado para o lado oposto. Então a sexualidade virou sinônimo de liberdade total, de promiscuidade e de um monte de coisas que também não são legais. Então o que nós temos que buscar encontrar? É o meio termo entre essas duas situações. Tá? Então vamos começar assim pelo ponto número 1. Taoísmo, medicina tradicional chinesa. O que a medicina chinesa ela fala para nós a respeito da sexualidade? Primeiro ponto bem interessante para a gente compreender. Bom, quem conhece o nosso trabalho com EFT, por exemplo, sabe que a gente utiliza pontos dos meridianos da medicina chinesa enquanto se conecta com questões emocionais para libertar traumas e bloqueios e outras questões da pessoa. Tudo bem. A medicina chinesa ela compreende que nós temos os meridianos, que são diversos canais que passam pelo nosso corpo, que não são físicos, que são canais energéticos. Esses canais eles estão relacionados com diversas extremidades do corpo, estão relacionados com diversos órgãos e com diversas funções. E olha que brilhante, tem um canalzinho, né? Tem um meridiano, na verdade são dois, que estão relacionados com a sexualidade. Coincidência ou não, o meridiano da sexualidade ele é o mesmo meridiano do coração. Vamos falar para o pessoal que está nos ouvindo o que isso significa? Significa que o que você faz em termos de sexualidade, interfere no seu coração e também vice-versa. Isso. E também se você, ali, aquelas suas sensações, suas emoções não estão adequadas, também não tem a sexualidade. Isso, então vamos entender assim, gente, o que a gente aprendeu assim, né? O que a história tenta transmitir para nós, né? Sexo, ele tem que ser um sinônimo de amor. Tá? Isso é a medicina chinesa, olha só, foi o que eu falei para vocês agora, é o que está escrito lá. Então, sexo sem coração, a gente poderia dizer que é um tiro no pé. Tá? Porque você está danificando o mesmo meridiano.
Vamos ver o que a nossa história recente tem mostrado para nós, por que as pessoas, né, depois dessa revolução sexual hippie que a gente viveu aí há 50 anos atrás, elas estão tendo cada vez mais dificuldades para manter a sua energia sexual. Tá? Por que aí a gente tem Viagra, tem outros remédios, medicamentos naturais ou farmacêuticos e um monte de neuras, grilos e dificuldades com a sexualidade, porque ele está sendo praticado sem o seu princípio gêmeo. Né? Sexualidade sem amor significa desgaste de energia. Aí no desgaste de energia se desgasta inclusive o que você sente pelo outro. Uhum. Né? Então hoje a gente vê casamentos, hoje está muito normal, primeiro, as pessoas se juntarem. Então eu percebo muitas pessoas não falam meu marido, é o meu companheiro, porque a palavra marido é, ai meu Deus, morri, né? A palavra marido assim, representa né? compromisso, e compromisso significa, ai meu meio Deus. termo de morte, Isso, sei lá. inteiro. Então as pessoas têm medo do compromisso. E hoje, por essa libertinagem toda, porque não é liberdade, né? Também já ouvi de pessoas dizendo assim, mas fazer sexo a hora que eu quero, com quem eu quero, do jeito que eu quero, é ser livre. E, puxa vida, não, porque tem outras questões que a gente já vai colocar mais pra frente, mas... Então, assim, primeiro que quando você utiliza uma energia com um único propósito, que hoje talvez esteja sendo utilizado, que é a energia sexual apenas para prazer, então você deixa de alimentar aquilo. Então é como se você tivesse uma bateria e ao invés de você alimentar a bateria, você apenas utiliza a energia dela. Então chega um ponto que aquela bateria, como uma bateria de carro, que ela estraga. Ela desgasta. E que ela tem que ser jogada fora, já não tem mais o que fazer. Você tem que trocar, e daí? Isso, então vamos complementar isso que a Valéria está falando, de novo entrando nos aspectos da medicina chinesa. A medicina chinesa diz o seguinte, os rins são os nossos órgãos da energia vital. Os rins também são o reservatório da quinta essência da energia vital, que na realidade, se a gente for assim traduzir para o nosso português, é aquela energia mais sutil que tem a capacidade de gerar a sexualidade em nós. Tá? Então o que significa isso? Quando eu utilizo a energia da sexualidade, quando eu utilizo o sexo do modo geral apenas como fonte de prazer, eu estou descarregando os meus rins. Exato. Tá? Agora, essa mesma energia, ela também tem a capacidade de, quando utilizada com um pouquinho de conhecimento, de consciência, não só não ser desperdiçada, como ainda, num outro nível, fazer um processo de regeneração da energia global do corpo como um todo. Isso, porque é energia, né? E é vital. Então o que é energia vital? É o que dá vida. O próprio nome dela já diz. Isso. Então se eu pego algo que me dá vida e jogo fora, e utilizo mal, e desperdiço, descarrego, naturalmente, é óbvio, organicamente, se eu estou sem energia, meu corpo está sem energia, se é o que me mantém com vida. Então eu começo a ter as consequências da falta de energia. Então, a gente pode ver assim, uma criança, ela tá com tanta energia nela, ela ainda não utiliza energia sexual para nada, como o adulto utiliza. Então, ela tem tanta energia vital ainda nela, tanta energia sexual ainda nela, que caiu ali e machucou, ela se cura muito mais rápido do que se um adulto ou um idoso, que já tem bem menos energia vital, se machucar, né? Então, e toda aquela energia que a criança tem, que ela levanta correndo e ela para de correr só quando tá dormindo, e se a gente for fazer a mesma coisa hoje, a gente já, não sei como é que eu conseguia fazer isso. Então é muita energia no corpinho da criança. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente nasce com bastante energia. E, óbvio, a gente está utilizando a bateria, então vai ficando cada vez com um pouco menos de energia, mas a gente pode sim manter essa carga por um tempo maior. E ter os benefícios disso. O que acontece é assim, se vocês quiserem entender um pouquinho mais de como é que isso funciona, né, a nossa sugestão é procurem livros sobre taoísmo. Tá? Os mestres taoístas, eles desenvolveram várias técnicas de longevidade e manutenção da saúde corporal e energética como um todo. E uma das maneiras como eles entenderam que isso poderia ser aplicado é a manutenção correta da energia sexual. Porque o taoísmo ele tem vínculos também com a medicina chinesa, tá? É um braço místico assim da medicina tradicional chinesa.
Então eles compreenderam essa questão sobre os rins, sobre a nossa quinta essência, sobre a energia vital, e eu acho que é um caminho assim muito bom para a pessoa começar a abrir um pouco o seu leque de pensamento sobre como a sexualidade pode me descarregar e como ela também pode ser utilizada para me regenerar. Tá? Esse é um ponto, gente. Ponto número 2. A gente vai falar um pouquinho agora sobre arquétipos, tá? De que maneira? Se a palavra energia sexual para você, ela soa assim um pouco carregada de preconceitos, de dogmas, de crenças, faz uma substituição, né? Você pode chamar isso de energia criativa, de energia criadora, de energia gerativa, transformadora. Isso, porque na realidade é a mesma coisa. Uma coisa que a gente tem que buscar entender é que energia sexual, né, ela não é utilizada apenas no ato sexual em si. Ele é uma energia da criatividade. Esse é o lado arquetípico dela. Tá? Então a mesma energia com que a gente fabrica filhos, a gente coloca ideias, a gente se torna criativo, a gente visualiza coisas, a gente movimenta, né, os nossos recursos para colocar isso em funcionamento. Então, na verdade, a energia, né, energia sexual, geradora, criadora, regeneradora, a gente pode dar vários nomes, ela é aquela que faz com que a nossa vida funcione. E mantenha a saúde. Isso, saúde. Isso, a energia da saúde. Tá? Pontos interessantes para a gente entender, tá? Vamos de novo pegar assim, o entendimento dos arquétipos. Quando eu digo arquétipo, gente, o que é isso? Tá? Se você quiser entender um pouquinho mais, que eu não vou desenvolver isso agora, são símbolos, são imagens que representam certos tipos de energia, tá? E essas energias elas são utilizadas em diversas polaridades diferentes. Tá? Vamos pegar alguns arquétipos astrológicos para entender, por exemplo, a energia da sexualidade. Primeiro, Marte. Tá? A gente sabe que Marte ele é aquele arquétipo que traz para nós o impulso, a força, a vitalidade e também traz essa energia da sexualidade, ou ele traz a guerra, traz a raiva, traz a destruição, e é justamente por isso que a guerra e a violência contra a mulher, né, o estupro, eles são sinônimos praticamente em campos de conflito. Tá? Vai. A gente começa a observar o que acontece em uma guerra e, infelizmente, em toda guerra existe o abuso sexual. Não só pela mulher, mas é o mais comum. Mas existe o abuso sexual. Então, sempre que existe agressividade, é a própria energia sexual sendo mal direcionada. Porque é a energia da criação, do fazer. Então, aí vem a questão do abuso. Né? Isso. A gente tem um outro aspecto por trás disso, que de novo é um dos arquétipos da natureza, que é quando a gente entende a essência do fogo. Né? O fogo, assim, quem que nunca ouviu a frase dizendo assim, ó, fulano é muito fogosa? Né? É porque tem muita energia, tem muita sensualidade, tem muita sexualidade. Então, o mesmo fogo, ele tem a capacidade de criar alguma coisa. De cozinhar uma comida. Isso, exatamente. E também de se espalhar pela sua casa. Tá? São os arquétipos, são as maneiras como essa energia pode ser entendida. E olha só que interessante, né? Que ao mesmo tempo em que a gente fala de uma pessoa que é muito fogosa, né? Para fazer aquele vínculo com a sexualidade, isso é o arquétipo. Né? Quando nós vamos fazer uma oração, o que a gente faz? A gente acende uma vela, a gente coloca o fogo em cima da vela. O que é que significa isso por um outro ponto de vista? Porque ele também é criador. Isso, e que ele também é sagrado. Isso, ele é sagrado. Então, é por isso que os antigos sempre, né, veneravam o fogo. Isso. Né, de uma forma de a luz é o que ilumina, então, e também tem esse lado de representação da criação. Isso, da criação, da criatividade e da divindade. Então, esse é um lado que a gente tem que procurar entender assim, porque é que os antigos eles vinculavam o matrimônio, a união entre um homem e uma mulher dentro de uma... religião? Isso, dentro de uma cerimônia mística ou religiosa, porque eles entendiam que naquele momento essa união de polaridades ela tinha a capacidade de trabalhar com a vida, com a divindade, com a geração. Tá? Se você acha, por exemplo, que a mente ela tem um poder criador muito grande, né? Acho importante as pessoas entenderem que a mente é nada perto da energia criadora que a sexualidade tem na nossa vida.
A gente também pode entender isso, as polaridades, né, como a eletricidade. Né? Então, polos negativos que formam uma terceira coisa. Né? E isso acaba tendo trazendo a importância do matrimônio, que eu até comentei no começo, né? Que as pessoas hoje têm muito medo dessa palavra. Eu casei, eu assinei o papel, agora eu tenho esposa, eu tenho marido. Aí tem compromisso. Tem compromisso. Então, o que isso quer dizer? Você tá se responsabilizando pela utilização dessa energia. Você está perante a sociedade, perante a divindade, se responsabilizando por isso. Né? É como se você dissesse, ok, entendi, e agora eu vou utilizar bem essa energia. Só que hoje, infelizmente, como você falou, tá pro outro lado. O pêndulo foi pro outro lado. Então, primeiro era pecado, era algo que era tabu, não podia ser falado, né? Era feio, sei lá, sujo, tem várias conotações. E hoje é aonde eu me sinto liberto, é aonde eu tenho prazer. É quase que uma brincadeira hoje. É onde eu posso exercer a minha autoafirmação. Isso, exatamente. A autoafirmação ainda mais. Acho que em todos os contextos a autoafirmação que aparece mais. E aí vem por essa extrema liberdade, porque as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Né? A libertinagem é a falta de responsabilidade em cima de algo. E a liberdade é quando você tem a sua expressão, você se coloca, mas você é responsável por aquilo. Então hoje já não existe tanta liberdade, eu percebo muito mais libertinagem em cima. Porque é muito mais simples, eu me junto com você e você se torna meu companheiro, não meu marido, mesmo eu dormindo na mesma cama que você todas as noites. A gente vai fazer a mesma coisa que um casal casado no papel faz. Mas ao invés de eu te chamar de marido, você é meu companheiro. Porque assim eu não crio dentro de mim uma responsabilidade, eu não quero. Porque se não der certo, cada um vai pra sua casa e deu. E será que deu? Será que acabou isso? E acaba aí? Acaba esse vínculo que nós formamos, essa troca energética que nós fizemos enquanto nós éramos casados, enquanto dormíamos juntos, acaba quando eu simplesmente não quero mais e vou morar em outra casa? Tá, então vamos falar um pouquinho sobre a troca, né, energética que a gente tem nesse momento. Então olha só, quando eu dou um beijo na Valéria, tá? O que significa isso? Eu coloco um pouco da minha saliva na boca dela, tá? A minha saliva, ela vem carregada de um tipo de célula do nosso corpo, que são as células brancas chamadas leucócitos. Então, olha só, a gente teve uma troca de fluidos, vamos dizer assim, light, tá? Um simples beijo. Um simples beijo, essa é uma palavra bacana, é um simples beijo, tá? Mas esse leucócito que eu tenho no meu corpo, que vem carregado com a minha energia, com a minha informação, com os meus direcionamentos, porque afinal de contas ele é uma parte do conjunto, tá? A partir do momento em que eu troco um leucócito com alguém, essa mesma carga de energia, de informação e de toda aquela bagagem que eu tenho, ela continua vivendo no corpo da Valéria, por exemplo, durante 4 meses, aproximadamente. E o meu no seu. Isso, exatamente, tem troca. Troca. Então, durante 4 meses, o único beijo que a gente troque, ele mantém um elo energético entre nós, um vínculo. Isso, parte das informações que ela tem, elas acabam chegando para mim num nível relativamente inconsciente e vice-versa. O que significa isso? No dia em que ela não está bem, eu posso perceber isso, eu posso sentir isso dentro de mim. Não é que eu olho para ela e digo, você não está bem, eu sinto que ela não está bem. Você não se sente bem. Isso, eu me sinto desconfortável e percebo, né, porque a gente tem um certo treinamento para isso, que a tristeza ela está vindo de alguma coisa que acontece com ela. Tá? Podia ser qualquer outra emoção. Tá? Isso é só um exemplo, qualquer emoção. Então a gente tem uma troca de energia pela simples troca de um leucócito, ou seja, de um beijo. O que acontece agora quando a gente tem uma troca intensa? Isso, exatamente, porque afinal de contas não dá para fazer sexo como quem toma um copo d'água. Eu acho que é um pouco difícil, né? Tem uma troca intensa de energia, de emoções, de fluidos, né? Existe um vínculo áurico entre as duas pessoas, tá? Existe um acoplamento áurico entre essas duas pessoas, em que as duas auras elas momentaneamente se tornam uma, tá? E por isso que a união sexual ela é uma coisa que nos completa, tá?
Porque naquele momento alimenta. Naquele momento nós somos nem masculino e nem feminino. Aquilo alimenta. Tá? Então tem uma troca muito intensa. Quando nós nos separamos, significa que fisicamente, organicamente teve a separação. Mas esses vínculos energéticos, eles demoram muitas vezes anos para se desfazer. Tá? Isso é muito importante de entender. Essa é a parte mais importante. O que significa isso? Eu quero falar. Manda. Eu tô falando bastante, eu geralmente é ela. Enquanto ele toma água, então agora eu falo. Significa que se num simples beijo, um pouco de saliva, eu inconscientemente, hoje nós como casal não é inconsciente, mas para a maioria dos casais é inconscientemente, eu começo a sentir o que você sente. Você tá lá longe, de repente eu só te encontrei uma noite, te dei uns beijos, você foi embora, eu nunca mais te vi. Certo. Mas ali tô há 4 meses, aí de repente entrei numa depressão, a vida tá tão ruim, eu não sei por que eu tô assim. E na verdade eu só estou sentindo as mesmas informações que tem dentro de você. E informações entende-se como as dificuldades da vida, as coisas boas e ruins. Alegrias e tristezas. A carga emocional que aquela pessoa tem. Tá? Por quê? Porque uma parte sua está aqui dentro de mim. E aos pouquinhos ela vai se dissolver. E nesse caso já é comprovado aí que são 4 meses, tá bom? Então se eu tive uma troca energética muito mais intensa do que um simples beijo, então a energia que vai se manter comigo é muito mais intensa do que aquela do simples beijo. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que a gente more junto, pessoas morem junto por 2 meses, e aí, não deu certo, eu vou pra minha casa e você vai pra sua e pronto, acabou? Não acabou. Por quê? Porque eu acabei de adquirir de você informações suficientes para que eu fique mais do que 4 meses com isso. Ressonando nisso. Porque não foi só um beijo. Então é muito mais intenso. Então o que eu passar emocionalmente, eu vou estar trocando com essa pessoa que já foi da minha vida. E o que essa pessoa passar vai estar vindo comigo também. E aí o grande, não sei se a palavra é problema, mas o que acontece é que hoje, infelizmente, não é só uma troca. É o troca-troca de parceiros. Exatamente, não é um parceiro que a pessoa tem na vida. Ela vai para uma festa, ela conhece um e vai para a cama. Aí na outra semana ela vai para a festa e conhece outro, aí tudo bem. É prazer, é só por prazer, tá tudo certo. Mas mal sabe ela que o que ela tá fazendo é pegando um monte de spam. A mala direta dela já tá cheia de spam. Então ela vai se conectando com todas essas pessoas com quem ela tem relação. Exatamente. E ela vai trocando e a vida dela começa a ter um monte de coisas acontecendo e ela começa a sentir um monte de coisa que ela fala, por que será que isso está acontecendo comigo? Mas na verdade ela nem precisaria passar por aquilo. Mas como ela trocou, se eu pego algo de você e carrego comigo, esse algo vai fazer parte do meu dia a dia até que ele se dissolva. Então isso energeticamente falando, teve contato sexual, sendo bem claro, trocou muito mais energia do que um beijo. Essa energia vai durar muito mais do que 4 meses dentro do seu corpo, com certeza. Né? Vamos colocar assim, pensando no beijo, se é 4 meses, então um ato sexual, vamos pensar assim, 10 vezes mais intenso do que um simples beijo, então multiplique por 10, no mínimo. E aí você vai saber o quanto de tempo que você vai estar trocando informação. E por que a maior parte das pessoas não percebe isso acontecendo? Por falta de informação. E porque não sente, não tem a sensibilidade com o que ela é. Isso. Porque não se conhece. Tem uma coisa que a gente costuma repetir às vezes nos vídeos, é mais ou menos isso, né? Por que algumas pessoas pegam doenças, né? Tem um quadro de uma doença X, um câncer, um tumor, e só vai perceber isso em estágios terminais. Porque a sensibilidade dela com o corpo é quase nula. Então, se você não sabe quem você é, você não conhece o seu tipo de energia, você não está num caminho de autoconhecimento profundo, tá? Ou seja, 97% da nossa humanidade. Você não vai perceber quando você entra num ambiente ruim, você não vai perceber quando você troca uma energia ruim com a pessoa, tá?
Então é por isso que a maior parte das pessoas ela vive nesse circuito de troca e como ela está inconsciente de quem ela própria é, ela sequer percebe o que está acontecendo dentro de si. Ela vai colher só as consequências. Então, quando eu começo a me conectar comigo mesma, eu começo a sentir minha energia, eu começo a entender o que eu penso, o que eu sinto, como eu reajo perante a vida. Então, é um caminho meio que natural que você vai se tornando mais sensível, energeticamente falando. Né? Você começa a sentir as coisas. Então, quando você entra em um local que está com uma energia que não é compatível com a sua, você vai sentir que não está bom. Ou se você entra em um local que você se sente bem, você sabe que ali você tem uma certa afinidade energética ou que o espaço está bem amparado energeticamente, como por exemplo entrar num templo, numa igreja. Normalmente você entra e diz, nossa, que leve, que agradável. Então você começa a sentir as coisas que estão ao seu redor. E hoje, por falta de conhecer, de sentir, as pessoas acabam se envolvendo com pessoas que não têm afinidade emocional com ela, que não têm afinidade energética. Que se envolvem talvez por atração. Por um impulso por só. Um impulso. Algo ali atraiu, algo ali tem de afinidade, mas não é aquilo que vai alimentar o outro. Não existe troca. Então, quando eu quero me autoconhecer, né, através... Como que a sexualidade me ajuda a me autoconhecer? Porque se eu cuido bem da minha energia, se eu administro bem essa energia criadora, se eu mantenho ela comigo ao invés de eu desgastar toda a bateria, eu começo a ser mais sensível energeticamente. Então eu começo a me perceber mais. É como se eu tivesse mais gás, né, mais combustível no meu carro para que eu consiga perceber mais, com mais facilidade. Eu já não me envolvo tanto. Não vou me envolver com pessoas que não vão me fazer uma troca, a não ser energética, que não vão me acrescentar em algo. Tá bem, e eu acho que o último ponto para a gente poder encerrar o tema hoje, né, que é a última questão sobre o arquétipo, né, mais um, já que a gente está falando sobre isso, de Plutão. Isso. Exatamente. Plutão, astrologicamente, ele rege Escorpião. E Escorpião, no nosso corpo, ele rege órgãos sexuais. Então essa dobradinha Escorpião e Plutão, eles têm a energia de mortes e nascimentos. Então, de novo, tá? A gente está buscando trazer para você assim, a percepção de que sexo pode gerar a vida, sexo pode gerar a morte. É isso que nós estamos falando até agora. Resumindo isso, você pode usar essa energia para carregar suas baterias. E de novo fica a dica aí para estudar o taoísmo, tá? E a sexualidade taoísta. Ou ele pode ser a energia que mata você te descarregando. E aí você pode fazer tudo isso que a sociedade tem colocado como livre, direito seu, e usar isso da forma como você quiser. Mas a informação está aí. E a consequência para essa morte é só entrar aí na internet e pesquisar o que acontece hoje na nossa juventude, já com dificuldades sexuais, com doenças sexuais muito fáceis hoje, que antes não existiam e que hoje existem. Então todo o distúrbio da sociedade que está acontecendo nesse ramo, né, nesse quesito. Crianças de 12 anos grávidas, então acaba entrando em uma bolinha de neve, tudo por não conhecer, pela ignorância, ignorância no sentido de ignorar o conhecimento de o que realmente é essa energia sexual dentro de nós. E de novo, se a gente for entender aquela questão de Marte que a gente falou agora, a nossa sociedade ela não é pacífica. Isso. Ela é uma sociedade guerreira, porque a energia sexual ela é mal aproveitada, ela é mal direcionada. Exato. Tá? Então tudo aquilo, gente, que é pra gente finalizar, né, tudo aquilo que pode trazer a vida, ele também pode nos trazer a morte. Isso funciona para tudo. Tá? Então, em termos de sexualidade e autoconhecimento, seja sábio. Cuide da sua energia. Isso, tá bem? Nós temos um vídeo já gravado sobre um tema em que a gente desenvolveu algo sobre isso chamado laços kármicos. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, inclusive numa prática para fazer um pouco da separação da sua energia com a de outras pessoas, tá? Acompanhe aqui em cima que o link vai aparecer. Se tiver dúvidas e sugestões, escreve pra gente de novo, tá bem? É isso aí, a gente se vê na próxima.